Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos muito bem-vindos a este encontro, que é um encontro para a gente falar sobre o finalzinho de 2025 e 2026 que está chegando logo ali. Eu quero refletir com vocês sobre algumas coisas que a gente precisa pensar. E eu quero falar com você sobre sobreviventes, sobre promessas vazias que fazemos e sobre as palavras de Jesus para quem chega ao fim de um ciclo e muitas vezes chega cansado. Talvez você, como eu, esteja chegando cansado ao final de 2025. Mas é importante que você olhe para você mesmo e diga assim: eu estou de pé. Eu estou de pé. Olha, antes da continuidade, eu quero te fazer aquele convite muito especial. Dá uma verificada se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito ainda, eu quero te convidar a você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí no vídeo e deixar um comentário. O que foi 2025 para você e como você espera que seja 2026. Se você não gostar do conteúdo, se você achar que o conteúdo não tem nada a ver com você, você pode deixar um joinha para baixo, não tem problema, pode deixar aí, olha, o dislike, né, como fala. Só não é aceito aqui comentário ofensivo, tá? Isso a gente não admite. Então, voltando aqui ao nosso tema. Muitas vezes, o que importa mesmo é se a gente conseguiu chegar de pé ao final de um ciclo. A gente pode, às vezes, não ter muito o que comemorar. Talvez a gente chegue cansado, talvez a gente chegue sobrecarregado, talvez a gente chegue ao final desse ciclo de 2025 sem nenhuma conquista para comemorar ou com poucas conquistas. Esse ano para mim, por exemplo, e para a Adriana, foi um ano muito difícil. Mudança de casa, o cenário aqui está até diferente, né? Para quem acompanha os outros vídeos, mudança de casa, doença física, lutas profissionais, muita coisa. E às vezes a gente olha e fala assim: poxa, eu não conquistei nada, não tem nada para comemorar. Mas nem sempre isso é verdade. Talvez também seja o caso em que você fez promessas no início do ano e não conseguiu cumpri-las. Eu quero dizer o seguinte: se você está de pé, se você sobreviveu, isso já diz muita coisa. Pense nisso. Por que eu estou te desafiando a pensar nisso? Todo final de ano é cheio de promessas. A gente pega caderno, a gente pega folha, a gente escreve promessas para o ano seguinte. Ano que vem vai ser diferente, ano que vem vai ser diferente, ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida, ano que vem eu vou arrebentar, eu vou voar. E às vezes a gente chega ao final daquele ano e nada ou muito pouco acontece. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo, ele nunca nos ensinou a viver de ilusões. Ilusões, sejam elas espirituais, ilusões materiais, ilusões financeiras, ilusões emocionais. Não. Jesus sempre nos ensinou a tratar as coisas com a verdade, a atravessar os ciclos da vida com a verdade. Jesus falou que a verdade liberta. Então, é importante que você olhe para você. Eu quero te convidar nesse momento, olhe para você e pense: olha, eu levei pancada da vida de todo jeito em 2025, mas eu estou de pé. Eu cheguei até aqui. E pensando nisso, eu quero que você pense em 5 ensinos de Jesus para você levar para 2026. Se você gosta de anotar, anota no celular, anota numa agenda, anota numa folha, mas guarda essas 5 verdades de Jesus para você. Senão, depois você pega aqui na descrição do vídeo, vão estar os 5 textos aí, as 5 falas de Jesus. Presta atenção na primeira: no mundo
tereis aflições. Está lá em João 16:33. Jesus nunca prometeu que as coisas iriam ser fáceis. Ele nunca disse para ninguém, vem comigo, vai ser tudo fácil. Não, ele disse para as pessoas, larga tudo, deixa para trás, deixa sua família, deixa os mortos. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas o texto termina dizendo assim, porém, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não promete, ele não promete coisas fáceis. Ele não promete um ano fácil, ano que vem, mas ele promete uma coisa, e é isso que eu quero que você guarde. Ele promete presença em meio às suas dores. Guarde essa verdade, a primeira grande verdade para 2026. Jesus promete presença em meio à dor. A aflição, quando você passa por uma aflição, quando eu passo por uma aflição, isso não é sinal de fracasso espiritual. Quem ensina isso está ensinando errado. Isso é parte da caminhada real, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. A outra realidade ensinada por Jesus para você levar para 2026 está em Mateus 6,34, onde consta uma frase que Jesus diz o seguinte, basta a cada dia o seu próprio mal. Isso tem a ver com ansiedade, isso tem a ver com aquela antecipação emocional que nós fazemos das coisas que estão para acontecer. E a gente fica com aquele temor, a gente fica com aquela luta interna na nossa vida, sem saber o que vai acontecer amanhã. Jesus nos livra da ansiedade, mas Jesus nos livra principalmente de vivermos afetados por coisas que nós não podemos controlar. Jesus nos chama a termos fidelidade diária a Ele. Preste atenção nisso. Viver com Jesus é aprender a viver um dia de cada vez, sem aquele espírito tirano da perfeição. Por isso que nós ficamos aflitos. Nós queremos que tudo seja perfeito, que nada venha a falhar. E muitas vezes esquecemos que cada dia carrega em si o seu próprio mal. A terceira verdade de Jesus para pensarmos para 2026 é, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então venha e siga-me. Lucas 9:23. Sabe o que significa isso? Jesus não oferece atalhos. Não há atalho para você ter um ano bom. Jesus oferece um caminho. Para pensar nisso. Jesus não oferece atalhos. Ele oferece um caminho. A fé, ela não significa escapar de todo e qualquer sofrimento. Ter fé, eu não vou, se eu tiver fé, se eu estiver na igreja, eu não vou passar por nenhum sofrimento. Não. A fé significa que eu vou atravessar o mar do tormento e vou entender o sentido daquilo que está acontecendo. Eu vim a entender alguns dos sofrimentos quando passei a toda noite, junto com a Adriana, orar em voz alta, antes de dormir. Muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes a gente está sobrecarregado, mas ela me cobra. Fazer oração em voz alta, falar em voz alta. Então, Jesus não tira você do sofrimento através de atalhos, mas Ele vai com você no caminho. Ele vai com você no caminho. Ele vai te dizendo, olha, negue-se a si mesmo, deixa de ser egoísta. Atravessa e entende o sentido do que está acontecendo. A quarta palavra de Jesus para a gente levar para 2026 está lá em Marcos 9:35 e Marcos 10:45. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. A igreja moderna está esquecendo desse chamado.
Jesus não nos chamou para dominar. Existe agora até uma teologia do domínio. Como que pode isso? Jesus não nos chamou para controlar pessoas. Jesus não nos chamou para conquistar pessoas pela manipulação, pelo domínio, pela imposição. Jesus nos chamou para servir, gente. Ele nos chamou para servir. Você quer crescer? Você quer expressar o reino? Você quer viver o reino de Jesus na sua vida? Não é pela força, é pelo serviço, é pela entrega, é pelo amor que você vive, como eu gosto de repetir, o pastor John, da Igreja da Garagem, diz: o chão da vida, viver o amor do chão da vida, das pessoas que estão sofrendo ali de verdade. Qual foi a última vez que você passou por um morador de rua e você olhou para aquela pessoa e, mesmo sem poder fazer nada, você ao menos orou e disse: Jesus, tem misericórdia dessa pessoa? Ou você virou a cara, ou você se esqueceu, ou você fingiu que não estava vendo. Pense nisso. O reino de Deus na sua vida não vai crescer pela imposição da sua força, da sua fé impositiva, mas pela quantidade de serviço que você presta aos outros. Por fim, a última palavra de Jesus para levarmos para 2026 está em Mateus 24, versículo 13, que diz lá: quem perseverar até o fim será salvo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não glorifica as pessoas fortes. Jesus não enaltece os fortes. Jesus não coloca no alto os fortes. Jesus olha para a mulher do fluxo de hemorragia, mais de 12, 13 anos, e diz: a tua fé te salvou, filho. Jesus olha para aquele paralítico que os amigos desceram pelo teto da casa e não diz para aquele homem: olha, que fé. A Bíblia, o Evangelho até diz que Jesus viu a fé, mas Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Não acontece nada, mas aquele homem permaneceu ali, pronto para qualquer coisa que fosse acontecer. Aí houve aquela discussão sobre perdoar pecado, quem tem poder para perdoar pecado ou não, etc. E Jesus disse: para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, eu digo a você, levanta-te e anda. Aquele homem se levantou, pegou o leito dele e saiu feliz, glorificando a Deus. Viver neste mundo de forma vitoriosa consiste em manter fidelidade a Jesus. E essa fidelidade, a Jesus, ela nos conduz a caminhos de vitória. Então, para a gente encerrar, e que você tenha um 2026 maravilhoso. Talvez você não tenha vencido muitas coisas este ano. Talvez você esteja se sentindo muito sobrecarregado. Mas o importante é que você não desistiu. Você está de pé, machucado, ferido, cansado, mas você está de pé. E à luz do ensinamento de Jesus, isso é um sinal da graça de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você pensasse no seguinte: 2026 está aí. Que seja um ano de menos promessas vazias. Que seja um ano de mais processo verdadeiro. Processo que consiste num ciclo verdadeiro que você está experimentando. E eu quero te dizer uma coisa: se você chegou até aqui, Deus ainda está escrevendo algo sobre você na história da vida. Nos próximos dias, eu queria que você ficasse ligado no canal, porque eu quero caminhar com você. Você vai passar por um momento bem legal aqui no canal. Não quero te prometer
fórmula mágica, sucesso imediato, você vai ficar rico se seguir o canal. Não. Mas eu quero te ajudar e me ajudar a ficar mais forte, porque nós decidimos permanecer. Tudo de bom para você. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe poderosamente. Não para você viver a mágica de uma religião que te aprisiona, mas para você viver a alegria de um relacionamento com Jesus que te liberta. Fique com Deus. Feliz 2026 para você.